Neste caso, quero te enviar para um texto agora, que é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vai ser o texto da nossa meditação na palavra, Efésios capítulo 1, do verso 3 até ao verso 14. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé, vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler na tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Efésios capítulo 1, verso 3 até ao verso 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro domingo de 2026, meus irmãos. Eu não sei se o ano está a correr de acordo com as tuas expectativas nestes primeiros 4 dias. Nós tivemos, ainda antes do culto, nós temos um período de escola dominical para os pequenos e de oração para os grandes às 2h30. Portanto, queremos também anunciar, se tu quiseres ter um tempo de oração e de escola dominical para os pequenos, então às 2h30 nós reunimos-nos. Fizemos questão de fazer hoje aquilo que fizemos no primeiro domingo de 2025 e não vou resistir a voltar a dizer aqui, no primeiro domingo de 2025 nós tínhamos, por exemplo, vários desejos, expectativas para o ano 2025 que trouxemos, pelo menos contámos, eram mais do que 5 famílias, eram 6 ou 7 talvez, que tinham uma expectativa que era ter uma casa nova. Então, e partilharam isso em 2025. Então, não foi uma família que durante o ano de 2025 teve uma casa nova. Não foram 2 que tiveram uma casa nova. Não foram 3 que tiveram uma casa nova. Não foram 4, foram 5. Pediram e aconteceu. Então, se tu queres, vem meia hora antes para orar, porque mas é verdade. Nem todas tiveram. Nós estivemos a orar um pouco sobre isto e, sabes, eu quero voltar a dizer, eu sei que alguns já me ouviram a dizer isto, mas eu quero voltar a dizer, muitas vezes nós podemos achar, mas eu sou crente, a nossa doutrina é calvinista, nós não pedimos essas coisas a Deus, isso é oculto, isso na teologia da prosperidade. Estás enganado. Se tu estiveres a pedir alguma coisa a Deus e que tu vais usar isso para abençoares mais o corpo físico de Cristo, que aqui é a igreja, então acredita, não há nada que te possa impedir de, pela graça de Deus, nunca tens garantia, Deus é que é soberano, não somos nós, mas poderes receber. Então é por isso que para nós foi uma grande alegria estarmos a pensar em alguns desejos que no início de 2025 tínhamos e que Deus respondeu. Deus respondeu. E eu gostava que tu tivesses desejos bons, por exemplo, se for uma casa, porque estás apertado e precisas de ter mais espaço, desde que a casa que tu vais ter não te afaste da igreja, então acho que podes e deves pedir.
Se precisas de um carro, desde que o carro que vais ter não te afaste da igreja, então acho que podes e deves pedir. Se o emprego melhor que queres ter, desde que ele não te afaste da igreja e, pelo contrário, te dê mais recursos para tu abençoares a igreja, é tudo bons desejos. Tudo bons desejos porque são para a glória de Deus. Nós nunca temos a certeza do que Deus vai fazer, mas temos a certeza de que Ele nos ouve. Amém? Pronto. Vamos à palavra. Temos aí Efésios. Nós, por enquanto, não estamos a começar já uma série nova de mensagens. Ela vai começar, ela já está preparada. Estamos ainda a estender um pouco este período do chamado Natal. Hoje é o segundo domingo depois do Natal. E eu gostava de te levar a este texto, o início de Efésios, e gostava de fazer uma pergunta aqui muito sincera. Tu ouviste a leitura do texto, não ouviste? Características que achaste depois de eu ter lido o texto. E de ser sincero, em Algés nós temos de ser sinceros, está bem? Noutros lugares podes não ser sincero, aqui tens de ser sincero. Características, ouviste-me a ler o texto, o que é que passou pela cabeça? Se é que alguma coisa te passou pela cabeça. Coisas que passaram pela cabeça quando ouvias o texto bíblico. Sinceridade, vamos lá. Como? Promessas, garantias, mais... Predestinação. Predestinação. E não é só predestinação, também há predestinação e eleição. E não são as presidenciais. São mais coisas que chamaram a tua atenção. O que é que mais chamou a tua atenção? Deus é bom. E Paulo arranja maneiras assim, às vezes... elaboradas de dizer isso. Eu gostava que tu, ao pensares neste texto, fosses levado debaixo de um título que pode parecer um pouco avesso, mas a mensagem que eu te quero pregar chama-se O Ano em que o Teu Nome Caiu em Desgraça. E é óbvio que eu não desejo isso para ti, ok? Mas eu gostava que tu parasses para pensar. Imagina que tu ias viver em 2026 alguma coisa que punha o teu nome com má reputação. E olha que hoje, por causa da internet e das redes sociais, é muito mais fácil aparecer a alguém que coloca em causa a nossa boa reputação. Então pensa nisto. Pensa só no que seria se, por alguma razão, não interessa qual, em 2026, a dignidade do teu nome fosse colocada em causa. A reputação que tu tens fosse colocada em causa. Seria certamente terrível para ti. Aliás, na era das redes sociais, nós já nos habituamos a ver pessoas que, ao passar por momentos complicados na sua vida, qual é uma das primeiras coisas que fazem no que diz respeito à sua presença na internet? Desaparecem. Não é? Desaparecem. E, ser sincero, quando tu às vezes ouviste falar alguma coisa estranha acerca de alguém, qual é a primeira coisa que tu fazes? Vais às redes dessa pessoa e tentas ver... apagou o Instagram, deixa-me ver se ainda tem Facebook. Né? Nós tentamos, há uma parte perversa dentro de nós que tenta, o que é que aconteceu a esta pessoa? Sabes, o ano passado, ouvi falar, não interessa quem, mas um pastor que subitamente deixou de pastorear. E eu também não resisti. Fui ver as contas da igreja, onde é que ele anda. E ele tinha uma certa presença na internet, desapareceu. Porquê? Porque hoje em dia, o mais fácil, numa época em que nós estamos tão ligados através da internet, é se por alguma razão, há alguma coisa má que começa a acontecer connosco, nós desaparecemos digitalmente. Porque o peso de nós termos o nosso nome sob má reputação é muito grande. Então é uma espécie de defesa. Eu dei-te este exemplo um bocado básico, mas para tu pensares o que é que seria se uma coisa assim te acontecesse. Tiago, o que é que isso tem a ver com Efésios 1? Sabes que nós conhecermos o nome de Deus, sermos feitos para a glória de Jesus, e já vemos como é que isso acontece de um modo especial aqui neste texto, e não termos no nome de Deus a maior glória que existe, é um pouco parecido com um grau de desprezo da reputação de Deus. É parecido o que nós fazemos com Deus quando nos recusamos a viver para a sua glória em Jesus. É como se de um momento para o outro a reputação de Deus não nos dissesse assim tanto. Então é isto que eu te quero pregar nesta tarde, e para isso eu vou voltar a pedir que tu leias estes
do verso 13 até ao verso 14. Que possas ler aí, voltar a ler, assim na transversal, na diagonal. E agora vou-te fazer outra pergunta acerca deste texto. Vocês falaram em coisas positivas, mas agora, sejam sinceros, quando leem este texto, que tipo de dificuldades é que encontram neste texto? Vocês já pensaram? Sabem que há maneiras diferentes de traduzir isto. E o pastor Filipe está aqui, de nós todos, é provavelmente quem percebe mais de grego. E o grego, se fores para o grego original, o grego daquela altura não é exatamente igual ao português de 2026, como vocês podem calcular. E dependendo da tradução, tu podes encontrar alguns pontos finais até nestes versos, entre o verso 13 e o verso 14, mas também pode dar-se o caso, dependendo da tradução, não encontrares nenhum ponto final. Porque o apóstolo Paulo está num fôlego só a metralhar, a trovejar várias coisas. E são tantas ideias. Volta aí ao verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. E antes de continuarmos no verso 4, se tu parares só no verso 3, tu tens aqui uma ideia que já por si é substancial, que é nós sermos abençoados com bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, mas quando dás por ti, o apóstolo Paulo já avançou e está a dizer que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, como se essa ideia de ele eleger-nos antes da fundação do mundo fosse uma ideia simples. E ele não para e nos predestinou. Predestinação, outro assunto daqueles ultra simples. Né? Nós somos calvinistas, ao menos nós aceitamos. Pronto, nós aceitamos só. Deixa Paulo falar, é melhor Paulo falar. Eu aceito. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, para a qual nos fez agradáveis de si no amado. E aqui parece que há uma pausa. Na minha tradução, por exemplo, eu tenho aqui um ponto e vírgula, mas calma, Paulo respira. Paulo tem, como é que se diz aquela coisa que o pessoal tem quando mergulha? Que tem... Paulo está em apneia, ok? E ele continua. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a consagrar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele em quem? Já estamos perdidos. Nele em quem? Se é nele, aposta que é Jesus. Em Jesus digo, em quem também fomos feitos herança. Paulo não larga, não é? Havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. E eu quero sublinhar agora aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro esperámos em Cristo. E hoje nós ficamos apenas com esta ideia, porque ainda há um verso 13 e 14 em que ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvar na sua glória. E não termina aqui. Portanto, Paulo, quando escreve, muitas vezes não é um autor acessível, vamos ser sinceros. Que ideias, tudo metido no mesmo início. Paulo está só a começar. Paulo é uma máquina, é analógico, mas aquilo vai aquecendo, e ele não para. Daí, já noutras ocasiões, nós quando passámos por este verso, eu convidei, lembro-me quando preguei este texto na Lapa, há 4 anos, convidei a igreja a estacionar no sítio onde eu quero que tu estaciones hoje, no verso 12 em particular, que é: tu és chamado a ser para o louvor da glória de Cristo. Hoje é só esta ideia. Porque se quiséssemos respeitar todas as ideias que estão aqui, nós precisávamos de uma série de mensagens só para este início. Okay? Então vamos só pensar hoje na questão de tu foste criado por Deus para ser para o louvor da glória de Cristo. É só isto, nos vamos concentrar. Por isso, quero chamar a tua atenção para a palavra glória. Sabem que a palavra glória, se eu vos perguntar... como é que vocês explicavam o que é a glória a alguém que não é cristão? O que é que vocês diriam? O que é a glória para alguém que não é cristão? O que é que vocês diriam? É quê? Beleza. Mais. Honra.
sem dúvida. Mais. O que é glória? Como? Fama. Mais. Só mais duas, para enchermos os dedos da mão. Plenitude. Alguma coisa que é completo. Excelência. Ok, nós temos aqui algumas ideias. Geralmente, outra pergunta. Nós associamos estas coisas todas, como crentes que somos, associamos a Jesus. Por exemplo, se for alguém que não acredita em Jesus, que tipo de experiências de glória é que provavelmente a pessoa vai procurar? Conhecimento? Mais. Sucesso? Mais. Reconhecimento? Então, deixem-me só aqui sublinhar dois aspectos antes de avançarmos. Por um lado, e bem, nós reconhecemos que glória tem a ver com reputação. E glória tem a ver com caráter. Deixa-me explicar como é que a palavra funcionava, por exemplo, no contexto hebraico, muito rapidamente, e no contexto grego. No hebraico, e eu não sou a pessoa das línguas originais, é por isso que o Filipe está cá, portanto, tudo o que sejam questões de línguas originais, faz favor, o departamento é aquele. Mas, sabes, a palavra glória, no hebraico, vem kabod. Talvez tu até te lembres de uma história no Velho Testamento, que há uma altura em que as coisas correm mal, e há alguém que merece o nome de Icabod, porque a glória foi-se embora. Nunca chames o teu filho de Icabod, está bem? Ou se quiser chama, mas pronto, sabes o que é que estás a dizer? Que de facto o teu filho, a glória foi-se embora. Ele chegou e a glória foi-se embora. Então, na palavra kabod, no hebraico, ela é traduzida para o grego, e estamos a pensar, por exemplo, na primeira tradução que é feita da Bíblia para o grego, no período da tradução da Septuaginta. Portanto, e quando ela é traduzida para o grego, ela é traduzida para a palavra doxa. Portanto, o kabod hebraico vira doxa grego. E na palavra doxa há principalmente dois sentidos que, curiosamente, vocês já anotaram quando responderam às perguntas que eu vos fiz. Em primeiro lugar, doxa está relacionado com aquilo que tu pensas. Ok? Com a tua opinião. Doxa é aquilo que tu pensas. Mas doxa também é o modo como tu és pensado. E entra aqui agora a componente da reputação. Portanto, quando falamos em glória, pensa nisto. Glória não é apenas a percepção do valor, o valor em si. Portanto, é a maneira como eu penso sobre alguma coisa. Mas doxa também quer dizer a maneira como essa coisa está a ser pensada. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso mesmo, quando eles tentam traduzir esta palavra para o grego, muitas vezes ela vai ser traduzida de maneiras que vocês acertaram. Majestade, esplendor, beleza, adorno. Ao longo da Bíblia, a palavra glória apresenta-nos quem Deus é e como Deus é. E isto acontece sempre numa linguagem que é seduzida. Reconhecer a existência de Deus na Bíblia é sempre um gesto de ter na reputação de Deus alguma coisa que nos deslumbra. Portanto, tu não somente estás fascinado por Deus, tu, por estares fascinado por Deus, participas no processo da reputação que Ele tem. Vou voltar a dizer isto. Tu, por estares fascinado por Deus, participas no processo da boa reputação que Ele tem. Porque o nome dEle torna-se a coisa mais valiosa para ti. Sabem que esta é uma das coisas que às vezes é difícil de explicar no nosso contexto ocidental hoje do século XXI. É que tu não podes, no contexto bíblico, separar o nome de Deus de quem Ele é. Vocês lembram-se, por exemplo, quando nós passamos pelo mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, que uma das coisas que eu bati um bocado na tecla é que tu não podes separar o valor de Deus da maneira como tu falas em Deus. É por isso que nós não devíamos usar a palavra Deus como uma força de expressão. Porquê? Porque na cultura hebraica tu não podes separar o caráter de uma pessoa do seu nome. Deixa-me dizer, não é assim tão diferente hoje. Se alguém falar mal de ti, tu és sensível ou não és? Tu és sensível àquilo que as pessoas fazem com o teu nome. Elas até podem estar a mentir.
Ainda assim, tu vais ser sensível se ouvires dizer que alguém anda a mentir acerca de ti. Porquê? Porque tu reconheces um valor na tua reputação, mesmo se a tua reputação estiver a ser mal usada a pretexto de mentiras. Portanto, a Bíblia quer que tu nunca separes a maneira como pensas de Deus, quem Ele é, da maneira como Ele é pensado, da maneira como tu falas acerca dEle. Reconhecer por isso que Deus existe, leva-nos a ter uma atitude saudavelmente desequilibrada em relação ao nome de Deus. Por isso é que eu tento não dizer o nome de Deus em vão. Porque eu não devo habituar-me a pronunciar o nome de Deus esquecendo-me do caráter de quem Deus é. Tu sabes que os judeus levavam isto, ainda hoje levam isto, a pontos de grande cuidado. Um judeu, por exemplo, se for um judeu minimamente praticante, ele não escreve o nome de Deus completo. Por exemplo, se tu vires no inglês, como é que ele faz? Ele mete um G, mete um tracinho em baixo e depois mete um D. Ele nem sequer quer escrever God, para não correr o risco de usar o nome de Deus em vão. Nós dizemos assim, talvez isso seja um pouco excessivo, mas percebes de onde é que isto vem? Isto vem desta ideia de glória, de reputação. Não mexas na reputação de Deus de qualquer maneira. Mexer na reputação de Deus é mexer na qualidade de Deus. Daí vai seguir que não é possível tu cruzares-te com Deus, tu conheceres Deus, sem reconheceres que se queres falar de Deus como deve ser, tu tens de te render à sua reputação, render à sua glória. Não dá para ti, quando acreditas em Deus, seres neutro a falar de Deus, porque é suposto que a glória de Deus, que a reputação dele te, e vou usar este verbo intencionalmente, te desequilibre ao louvor. Já pensaste porque é que tantas vezes a Bíblia diz eu prostro-me? Deixa-me dizer-te, sabes porque é que há a linguagem de eu prostro-me em adoração? Por uma razão, porque se tu estiveres no chão já não podes cair. E se tu começares a louvar a Deus em pé, o risco de caíres é grande. Porquê? Porque é suposto que o nome de Deus, a sua reputação e a sua glória te desequilibrem. Sim, de certa maneira, a melhor posição para louvar a Deus é mesmo no chão. E aí até reconheço que as igrejas neopentecostais, às vezes, ao menos, cai tudo, não é? E há ali uma certa virtude que é, se tu já estiveres no chão, já não vais cair. Ao passo, nós estamos todos normais e certos e pronto. E não sabemos porquê. Porque há intencionalmente um desequilíbrio que é suposto acontecer contigo quando tu encontras Deus. Vou-te fazer uma pergunta e tu vais-te lembrar. Pensa aí exemplos no Velho Testamento de pessoas que encontram Deus e se desequilibram. Velho Testamento. Só Velho Testamento. Como? Ele fica literalmente desequilibrado porque o anjo deixa-o. Por acaso não tinha pensado nisso, é bem pensado, deixa-o a cochear. E ele fica desequilibrado pelo encontro com Deus. Mais, outras pessoas que ficam desequilibradas quando encontram Deus. Daniel, como? Ele desmaia. Aliás, há ali uma altura... Bem, eu não vou falar de desmaios, eu tenho umas histórias de desmaios da Holanda que trouxe, mas ficam para depois. Mas há ali uma altura em que Daniel passa a vida a desmaiar. A ver se lá vem um anjo, há uma altura um anjo, como quem diz, puxem-lhe as pernas para cima para o sangue lhe voltar à cabeça. É verdade. Mais um exemplo no Velho Testamento de pessoas desequilibradas. Ana, Rebeca, como? Ela está a orar e como é que Eli interpreta o que Ana está a fazer? Ela parece bêbada. Tu percebes? Eu não preciso dar mais exemplos, podíamos dar mais. O louvor não é uma coisa que pessoas orgulhosas fazem. Se tu quiseres ser assim uma pessoa direitinha, tu nunca vais louvar a Deus. Não vais. Tu só vais louvar a Deus se aceitares o desequilíbrio natural de estares na presença de alguém que é tão superior a ti que é melhor ficares no chão. O chão é o lugar mais seguro. Porque o louvor é suposto desequilibrar-te. Por isso mesmo não é um problema prostrar-te quando tu já percebes que estás a viver no empurrão que acontece quando o nome de Deus está na tua presença. Repara, a Bíblia vai mais longe. O pior que te pode acontecer é quando tu ficas aquém dessa reputação de Deus, é quando tu ficas aquém dessa glória de Deus e
Talvez alguns de vocês se lembrem, eu lembro-me, foi dos poucos versos que eu, quando era miúdo, decorei. O primeiro verso da Bíblia que eu decorei. Nos anos 80, o verso mais popular que havia, aparecia em estádios e tudo, era João 3,16. Portanto, era o primeiro verso que a pessoa decorava. Eu não sei se alguém aqui foi o primeiro verso que decorou, foi o meu, João 3,16. Lembram-se quem é que decorou João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um verso que eu decorei depois e que é muito útil hoje para esta mensagem é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já pensaste como esse verso descreve tão bem aquilo que estamos a falar hoje aqui? O que esse verso te está a dizer é que quando tu és um pecador, tu perdes noção da qualidade de Deus. Tu ficas separado da glória. Tu ficas indiferente à reputação de Jesus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tu ficas separado. Pensa nisto. Ser mau é, neste sentido, ser insensível à qualidade de Deus. Não sabendo pensar em Deus ou pensando mal de Deus. A maior tragédia que existe é tu viveres indiferente à glória de Deus. Tu não tens olhos para a qualidade de Deus e estás ok com isso. A tua vida prossegue. Repara, esse é o problema de quem não acredita em Jesus e é o problema de quem, acreditando em Jesus, está frio espiritualmente. Está diante de um Deus perfeito, mas começa a habituar-se ao facto como se isso não o chamasse a querer louvar mais. Portanto, pensa nisto. Se a reputação de Deus não é para ti um valor, tu tornas-te, segundo a Bíblia, uma pessoa sem critério, sem noção. Deixa-me dar aqui uma analogia, talvez não seja grande coisa. Mas imagina que tu percebes muito de... Sei lá, digam um assunto que vocês acham que percebem mais. Daniel, um assunto que eu não estou a dizer que tu te sentes um especialista, mas um assunto que para ti é um assunto importante. Informática. Portanto, imagina que tu estás a falar com alguém e estás diante de sei lá, o que é que tu dirias que tipo de circunstância é que podia significar? Tu estás na presença de alguma coisa que na tua área tinha muito valor e que tivesse ao teu lado alguém que não percebia o valor daquilo que estava a ver. Consegues elaborar? Às vezes a minha mãe, quando me pede para reparar o computador dela, ela pensa que a minha profissão se resume. Pessoal, isto é aquela indireta, se vocês tiverem problemas de computador, esqueçam o Daniel, ok? Mas imagina, mas é um excelente exemplo, não há nada como os exemplos que vêm do coração. A mãe do Daniel naturalmente pensa assim, bem, ele sabe lá de informáticas e de computadores, olha, estou aqui com um problema e tal. Imagina, repara, neste caso não é que seja uma indiferença mal intencionada da tua mãe, mas a tua mãe não tem como entender a tua dedicação ao assunto da informática muito além da ideia de tu ires lá arranjar-lhe o computador. O ponto é este. Nós ficamos tão indiferentes à glória de Deus que passamos a ser indiferentes, não temos noção. Repare, eu não quero... Ainda agora, antes do culto, nós estávamos a falar, por exemplo, acerca o Daniel partilhou um assunto que era o desejo de que, por exemplo, ao longo de 2026, a área do louvor aqui na igreja se consolidasse. E eu estava a dizer ao Daniel, obrigado pelo investimento que tu e a Poliana têm feito ao estarem em Algés. Eles estavam na Lapa e vieram para Algés para ajudar nesta área. Mas, ao mesmo tempo, eu também quis dizer uma coisa, acrescentei, que foi, ao mesmo tempo que nós queremos que hajam bons músicos, e, por exemplo, uma pequena maldade que eu vou confessar, por exemplo, eu já disse, eu não quero que os nossos músicos se habituem a cifras, não é? Nós agora vamos à igreja e dizemos, músicos estão assim a tocar, que não há cifras para ninguém, vamos ter de ser músicos com capacidade dada pelo Espírito Santo, não é? Estamos no corpo, portanto, temos de saber, não é? Mas eu dizia assim, independentemente do empenho e da excelência dos músicos, é fundamental que aqueles que não são músicos olhem para Algés como um lugar em que, quando é para cantar,
Porque eu estou diante da reputação de Deus. Deixa-me dizer-te, isto não está relacionado com os músicos. E é óbvio que nós fomos buscar um bom músico. Eu não fui à Lapa buscar alguém que não percebesse de música. Eu fui buscar alguém que percebe de música. Mas eu também quero dizer à Assembleia em Algés, não vai ser o Daniel que vos vai dar a noção da oportunidade que tu nunca deves desperdiçar, que é estar diante do nome de Deus e louvares o nome de Deus. Isto é contigo. Não fiques um sem noção. Não fiques um sem noção. Em que as pessoas se põem a cantar, olha, hoje correu bem, hoje não correu muito bem, hoje aquele errou, hoje o baterista isto. Não. É uma oportunidade que tu tens de cultivares a reputação de Deus. É por isso que nós precisamos ser uma igreja que canta. Precisamos ser uma igreja que dá tudo. Agora, quero terminar volta aí ao texto, verso 12, não é? Tu és criado para o louvor da glória. O plano bíblico é tu seres para o louvor da glória de Jesus. Ao longo de toda a Bíblia, há uma história tensa de as pessoas, e sobretudo o povo de Israel, quererem ter acesso à glória de Deus e não conseguirem. Outra pergunta que eu te faço. Lembra um episódio no Velho Testamento em que alguém queria ver palpavelmente, mais materialmente, a glória de Deus? Velho Testamento. Alguém queria ver. Não era só o conceito. Quero ver. Moisés, quando? Subiu ao monte. Qual é aquele episódio com Moisés em que a fenda... Conta lá, Nuno. Fenda da rocha. Sou estranho. Conta. Deus, eu quero ver-te. Estou a parafrasear. Deixa-te ir. Estás a ir bem. Deus faz uma contraproposta, né? Força, qual é a contraproposta? Olha, eu vou passar, mas tu nem Não, tu esquece, pela frente não me vais ver, não é? Porquê? Até porque se ele visse pela frente, o que é que acontecia com Moisés? Ele não tinha hipótese. Então, é bonito porque ele diz, então vais-me ver pelas costas. Então, se tu começares a ler o Velho Testamento com atenção, este é provavelmente um dos episódios mais claros acerca disto que te estou a dizer, mas se tu começares a ver o Velho Testamento em particular, tu tens uma fome da presença de Deus, uma fome da visão de quem Deus é, uma fome do rosto de Deus. Quando o Velho Testamento acaba em Malaquias, há uma fome de ver o rosto de Deus. Por isso é que o livro a seguir a Malaquias é o livro de Mateus. E o que é que acontece no livro de Mateus? Finalmente, depois daqueles 39 livros, depois daquela história toda, daquela história de altos e baixos, daquele povo, finalmente vai dar para ver Deus. Como é que Deus aparece? Em Jesus. Ele veio para os que eram seus, nós hoje já lemos o início de João 1. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Porque o mais fácil, quando tu olhas para o bebé Jesus, não é tu veres a glória de Deus. O mais fácil, quando tu olhas para o bebé Jesus, nascido no contexto em que ele nasceu, não é dizer assim, uau, eu vi a glória de Deus. Não é o mais fácil. Tu precisas ter olhos da fé para reconheceres no bebé Jesus, que cresceu para se tornar o homem Jesus, que ensinou, que morreu e que ressuscitou. Mas é aqui que se divide todo o universo. Todas as pessoas que já viveram. Entre aqueles que olham para Jesus e dizem assim, eu estou na presença do rosto de Deus. E entre aqueles que olham e são completamente sem noção. E pensam assim, que há de especial neste homem? E tu lembras daquilo que Isaías tinha dito. As pessoas iam olhar para ele e não iam ver nada de bonito. Porque aqui está o catch da questão. Tu precisas dos olhos da fé para olhares para Jesus e descobrires que ele é bonito. Se tu olhares sem fé, ele pode ser um homem cheio de coisas interessantes, mas ele não vai ser a própria presença de Deus materializada. Por isso mesmo, o Velho Testamento vai culminar neste nervo de nós querermos mais da glória de Deus ao ponto de a vermos materializada num rosto.
E quando Deus se faz pessoa em Cristo, é finalmente a glória, a não ser apenas uma majestade, a não ser apenas uma reputação, mas a ser uma pessoa em Jesus. Agora, quero terminar fazendo pensar nisto. Tu já pensaste que, curiosamente, aquele povo esperou tanto tempo para vir Jesus, Jesus veio e tu tens o azar de nascer quando Jesus já veio. Portanto, uns tiveram o azar de nascer antes de Jesus vir e depois nós temos o azar de nascer quando Jesus já veio. Então, tu ainda não tiveste a experiência que pouquíssimos tiveram, que foi ver o rosto de Jesus. Tu ainda não tiveste essa experiência. A pergunta aqui é, queres tê-la? A pergunta é, queres ter essa experiência? É que a Bíblia assegura-nos que nós vamos ter essa experiência quando finalmente um dia estivermos na presença de Deus. E aí a glória não vai ser apenas um conceito, mas vai ser a presença física de Jesus connosco. Uma vez mais, é por isso que eu te tenho dito, a tua vida aqui é sempre uma vida adiada. É uma vida de quem está à espera. O que não significa que não é uma vida vivida na prática, mas é uma vida de quem está à espera. Por isso mesmo é que quando nós falamos nos últimos acontecimentos e começamos a tratar deles lá na Lapa, hoje pela manhã, a falar no Apocalipse, é por isso que quando Jesus vier, Ele vai ter de dividir. Este mundo foi criado em divisão. Luz, trevas, dia, noite, sol, lua, bichos que nadam, de bichos que não nadam, dos que voam, homem, de mulher. Portanto, o mundo é criado através da palavra de Deus em divisão. E quando a palavra de Deus, feita pessoa, voltar, Jesus, Ele traz na boca uma espada para dizer: estes são aqueles que me pertencem e estes são aqueles que não me pertencem. E esta é a parte desagradável, mas que precisa de ser dita quando se prega o Evangelho. Tu não queres fazer parte do grupo que não reconhece já a glória de Jesus. Porque se tu não reconheceres já a glória de Jesus, tu vais reconhecer numa altura em que, quando admitires que Ele é o Filho de Deus, já não vais ter oportunidade para ter comunhão com Ele. Oh, Tiago, isso é desagradável. É a separação que Jesus faz entre aqueles que, ao olharem para Ele, reconheceram a glória de Deus e aqueles que não reconheceram. Também é por isso que nós cristãos temos de ser muito cuidadosos quando olhamos para as coisas do mundo. Porque às vezes as coisas gloriosas do mundo não valem nada. E às vezes as coisas insignificantes do mundo, é nelas que está a glória divina. Bebezinhos, vamos ser sinceros. Quantos, e agora estou a pensar sobretudo nos homens. Nós temos a bênção de ter uma igreja cheia de bebés. Mas quantos de vocês homens é que quando geralmente vem um bebé têm uma ânsia para ir ver o rosto do bebé à procura de algum tipo de glória divina? Quantos homens é que têm essa ânsia? Tu tens, Manel? O Manel é assim mais maternal, claro. A Ruth, por exemplo, acha sempre os bebés bonitos e eu tenho sempre esta discussão com ela. Ruth, raramente um bebé é bonito. Pessoal, sem ofensa para ninguém, eu adoro apresentar os vossos filhos, mas raramente um bebé é bonito. Pelo menos naqueles primeiros momentos, pelo menos os meus não eram grande coisa. Pronto, ok? Eles crescem, depois ficam melhores. Mas o ponto aqui está, nós não temos uma inclinação natural para olhar para as coisas que não são importantes e pouco poderosas, fracas, como um bebé. Um bebé é um exemplo de fraqueza. Nós não temos o ímpeto de procurar glória em lugares de fraqueza. É por isso que Jesus morreu na cruz, para que tu olhes para as coisas miseráveis e a partir dessas coisas miseráveis tenhas uma nova lente para olhar para tudo na vida. Porque o momento mais miserável da história do cosmos é o momento em que Jesus, na sua fraqueza, triunfa sobre todos os vaidosos, sobre todos os poderosos, sobre todos aqueles que não querem dar nada para as coisas que lhes parecem fracas. Termino dizendo isto. Vem, Daniel, vamos preparar-nos para tomar a ceia. Nós somos convidados a nada menos do que a vivermos para a glória de Deus. E é aqui que eu gostava que tu terminasses 2026 para a glória de Deus. Eu preguei um sermão parecido com este em 2022, na Lapa. E na altura posso dizer que durante um ano eu orava, ainda hoje continuo a orar por isso. Senhor, ajuda-me a viver este dia deslumbrado na tua glória. E eu vou voltar a colocar este desafio. Esta é uma oração que tu deves fazer diariamente. Senhor, ajuda-me a viver hoje com olhos de fé, guiado pelas coisas que são eternas, para que eu possa não estar sem noção
diante da tua glória. E esta é uma oração que é importante tu fazeres pela manhã. Senhor, dá-me olhos de fé para ser deslumbrado por quem tu és. Que isto aconteça quando eu estou a orar, que isto aconteça quando eu estou a louvar, que isto aconteça quando eu não estou a orar, que isto aconteça quando eu não estou a louvar, que isto aconteça quando eu estou na igreja, que é tudo mais espiritual, que isto aconteça quando eu estou fora da igreja, em que as coisas parecem menos espirituais, mas que aconteça 2026 ser vivido com olhos e sentidos abertos para o facto de Jesus ser deslumbrante. Vamos comer o pão, vamos beber do vinho e quando o fizermos, ora estas coisas para a tua vida, não somente para este momento, mas para o ano que nós temos pela frente, segundo a graça do nosso Deus. Ser bom a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e para todo o sempre.